Escureceu. Não, ficou claro agora. Muito bem, vamos aguardar mais um pouquinho. Temos 9 pessoas jogando positivo ali, meu Deus do céu. Me ligou agora. É show de bola, hein? Nós somos bons, hein? Vamos ver. Fala cego. Muito bem. Então, vamos lá, vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem. O que você está sentindo, Dani? Tô bem. O que você está sentindo? Sentindo um pouco de ansiedade. Verdade, né? Não tem como, né? Não tem. Nessa hora vem um pouquinho de ansiedade. Saber que está com ansiedade já é um bom negócio. Já como que vai terminar, como que vai ficar. Não, vai ficar bom. Se não ficar bom, também está bom, nós aprendemos daí. Acho que foram poucas vezes que eu participei assim, ó. Então. Você já participou outras vezes? Com o alemão. Com o alemão. Poderoso senhor Rodrigo Weiss. É isso. E as aulas, né, que eu dava, mas as aulas era pelo Meet, depois salvava no YouTube. Você dava aula por lá? Pelo Meet, na época da pandemia, a faculdade fez com que a gente desse aula pelo Meet, né? Então, gravava as aulas com as alunas e depois, para quem não participava, daí pegava no YouTube. Mas não era ao vivo, então? Era ao vivo pelo Meet. Mas daí os alunos que não participavam, depois tinha gravado, eu jogava no YouTube. Gravado, não assim, ao vivo no YouTube. Muito bem. Quando vem na pressão, até a senha a gente esquece. Não, a gente usa a senha 10 vezes por dia. Se alguém chegar na hora nasceu, entendeu? A senha ou morre, fica para o cara morrer. Esqueci. O cara fica na pressão psicológica lá. Né? Muito bem. Então, estamos quase prontos para iniciar. Estamos dando só mais um pouquinho de oportunidade. André, seja bem-vindo. Lori, seja bem-vinda. Vamos falar de um assunto muito importante. Né? O ser humano é uma máquina biológica. Ele tem um corpo, né? Aqui o corpo sai para cá, para lá. Tem uma mente, que é o que pensa, que faz as coisas acontecerem. Existe também uma alma. Não sei se essa é a palavra correta, mas, né? Corpo, mente e alma, corpo, mente, bom, não importa. E, então, quando nós estamos, às vezes, sofrendo com muitas dificuldades, o fato é que dentro de nós tem alguma coisa uma peça que não está encaixando com a outra, alguma coisa está errada lá. E o que vai acontecer é que hoje nós vamos ter aqui uma palestra que eu já assisti, um pedaço. Sei lá quando você fez, parecida. Então, é uma palestra fantástica que vai ajudar você a entender como você funciona. Vai ajudar a você a poder atingir outros andares, outros lugares. Beleza? Então, a pessoa que está aqui conosco é uma pessoa capacitada para fazer esse trabalho, né? Uma pessoa experiente, e eu quero que você se apresente aí para esse pessoal que está aqui assistindo. Então, boa noite, meu nome é Daniele, como bem na chamada, eu sou psicanalista, eu atendo há mais de 8 anos na clínica, né, com a psicanálise, e eu tive várias formações dentro da psicanálise freudiana, lacaniana e junguiana, mas hoje a gente vai abordar mesmo o início, né, da psicanálise com Freud, onde ele traz a parte relevante que seria o id, o ego e o superego. Aí o Afonso colocou o ego bandido ou é um mocinho? Então, vou deixar essa questão para vocês aí, vocês mesmos vão responder o que vocês acham, se o ego é o bandido ou é o mocinho. Então, assim, eu quero que você me ajude agora. Você falou de id, ego e superego. Isso? Em poucas palavras, assim, de uma maneira simples, o que é o id, o que é o ego? Então, é quando Freud traz a psicanálise, quando ele busca, né, ele era um psiquiatra que descobre falar sobre o conceito inconsciente.
Então, quando ele cria o conceito inconsciente, ele reparte o inconsciente em 3 partes, que são o id, o ego e o superego. Não tem como você falar só do ego se você não falar do id e do superego. Então, pelo que eu entendi, ele tem 2 divisões grandes. Tem consciente e inconsciente. Não, o consciente vai ficar em cima, que são coisas do inconsciente. Mas o ser humano, ele tem consciente e inconsciente. Isso? É. E daí o inconsciente é dividido em 3 pedaços. Isso. Tá. O consciente é o quê? Consciente é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo tudo com consciência. Nós sabemos que estamos aqui, eu sei que eu estou tomando água. Isso. É a verdade concreta. É o que está aqui. Isso é o consciente. Isso. Tá. E o inconsciente? Inconsciente é o que é difícil a gente acessar. Por exemplo, agora, nesse momento. Eu não consigo acessar o meu inconsciente nesse instante. Eu não tenho mecanismos. O inconsciente seria, por exemplo, eu estou bem agora, mas suponha que eu comece a sentir raiva. É o inconsciente que trouxe essa raiva? Pode que estourou um gatilho do teu inconsciente, de alguma memória que está lá guardada, e daí ela traz para o consciente, fazendo você sentir raiva. Quer dizer, então, veja se eu estou correto, não sei. Sim. Então, aquilo que a gente reage sem saber por quê seria o inconsciente. Isso. O consciente eu sei o que estou fazendo, vou tomar água. Isso. Agora, quando você sai daqui correndo com medo de uma barata... Pode ser que essa barata não seja totalmente o seu medo, mas algo que está no seu inconsciente. Talvez a barata para ele seja uma barata maior do que uma baratinha. Sim. Então tá bom. A gente não sabe o tamanho do trauma, né? Essa barata lá atrás. A pessoa tem medo de barata, de rato, sei lá que está lá dentro, gravado no inconsciente. Sim. Muito bem, voltamos então agora para o inconsciente. No inconsciente é id, ego e superego. Então vai lá. Então o id, como eu falei, não tem como falar do ego sem falar do id e do superego. O id é a nossa memória mais vulgar. Ela é a nossa memória mais antiga. Então, é aquela sensação que a gente tem, nossa, eu vou fazer algo muito ruim. Muito ruim. Eu vou bater em alguém porque eu tô com muita ira. Só que eu vou na parte mais animal minha. Na parte mais... Uma mãe que castiga um filho pelo exagero. Às vezes a criança derramou leite no chão lá, a mãe chega lá e dá uns tapas na bunda, muito forte. Isso seria o id? Não, ainda não é o id. O id é o nosso pensamento mais arcaico. Até eu falei para o meu esposo, eu não posso esquecer essa palavra. Arcaico? É o mais grotesco que a gente tem. É aquilo que a gente não tem... A gente pensa assim, nossa, eu nunca imaginava que eu pensaria uma coisa dessa. Você está nos trânsitos, alguém bate no teu carro lá de raspão, risca, você já desce dando porrada. Isso. Você vai sem... Você vai no exagero. Você foi sem pensar, foi. No teu pensamento mais arcaico, você não pensou. Nisso vem o ego. O ego te traz para o presente consciente. Ele vai falar, calma, cara. Calma, não é bem por aí. Então, se ele não se controlar, ficou só o id lá. É quando 2 caras se tramam na porrada. Isso. Eles acabam indo para dentro da emoção incontrolável daí, né? E é o id. Então tá, então, já que você falou em emoção incontrolável, uma paixão é do id também? Se ela for brutal... Isso. Sim. Doentio, não, um negócio doentio de ciúmes, e bater e brigar. A gente pode comparar. Como assim? Pode comparar com uma paixão doentia, tóxica. É o id, porque ela é a tua animal, entendeu? A parte que você a parte grossa, você não lapidou nada. Eu fui apaixonado, não sei se lembra da história. Eu fui apaixonado, cara, demais, exagerado. Aquilo não era paixão, aquilo é doença mental. Sim. Aquilo já era dependência. Quando você transforma isso em algo que vai fazer mal para você e para o outro, é o id. Vida safada, né? Entendeu? Tá. E aí o ego, ele te coloca na realidade. Ele vem e fala assim para você, calma, cara, não é bem assim, não haja dessa maneira. Então ele não pode ser bonzinho nem bandido, o ego. Entendeu? Porque ele só vai te colocar na realidade. Não, ele vai te puxar para a realidade. Aí vai vir o super ego, que é a moral, que é a ética. Olha bem, se você fizer isso, você vai ter uma consequência forte. Uma pessoa que não está, lá que se puxou super ego. Se uma pessoa não tiver super ego, ele é um bandido. Entre aspas, né? Vai fazer coisas ruins. Se a gente não tiver o id, o ego e o super ego, ou tiver só o id, você pode se tornar até
Se você pegar só a parte grotesca, você vai ficar sendo só no teu racional. Então você se torna um psicopata, ou você é um psicopata. Nossa, mas... É porque você não tem emoção, entendeu? Se você não tem emoção, você se torna um psicopata. O psicopata não tem emoção? Não. Ele vai porque ele vai. Ele vai e mata, ele não sente dor, ele Tem não aquele sente cara nada. lá no céu de Goiás, no céu de lá, que saiu matando todo mundo. Se ele é principalmente se ele sendo um serial killer, né? Ele é um psicopata, porque ele não sente nada. Ele, às vezes até ele sente atração pelaquilo, mas ele não tem uma emoção, ele tem... Ele não sente prazer em matar o outro, não será? Tem alguns que sim. Tem alguns, os abusados, esses aí, eles querem que o outro sinta a dor dele. Então, assim, interessante, porque eu sempre imaginei que o ego fosse uma espécie de a pessoa que está com o ego inflado, ele se acha gostoso, ele se acha bom, ele é Isso é o egoísta. superior. Não, o egoísta, quem tem ego. O ego é o princípio da psicanálise, que nasce junto com a psicanálise para te trazer para a tua consciência, pro teu presente. Sim. Ele é o que te traz para o teu presente. O que pode te levar a ser egoísmo é um comportamento. Você tem um comportamento que é egoísta, que você é superior aos outros, que a tua dor é maior do que os outros. Não, mas isso não é o ego? Não. Ué, então onde vem isso? Isso não é o ego, é quem? É o teu comportamento. Não, mas está dentro do ego. Está dentro se você não conseguir equilibrar os três. Se você achar que você é só moral, você está super ego. Se você acha que você não consegue ficar no presente, você só está no id. Porque o id até entendi, porque o cara é aquele cara brutamontes, ou aquela mulher brutamontes, né? Na verdade, não é o cara. Não é o cara, é o teu inconsciente. O teu inconsciente, ele vai para uma parte lá do Homem das Cavernas. Não tem lapidação nenhuma, entendeu? Entendi. Quer dizer, não é a pessoa, é o que está dentro dela, é a máquina que está lá. Isso. Então, um carro, ele pode ser usado para o bem, mas pode ser usado para o mal. Isso mesmo. Então, a questão é, o problema é o motorista. O problema é o motorista. Então tá, nós temos o ego. Mas o ego, eu ainda não compreendi o ego exatamente. O ego é o que te traz para a realidade. Ele Mas, tira você desse lado arcaico e ele chama a tua atenção. Ele vem para mostrar para você que você tem que viver o agora. E que isso é o agora, que é a realidade desse momento. Mas eu tenho a impressão, então, que o ego é bonzinho. Né? Ele é o equilíbrio. Sem ele, a gente fica desequilibrado. Ou a gente fica no superego, ou a gente fica no id. Então, ele não é o bonzinho ou o bandido, ele é o equilíbrio. Porque se ele for bonzinho... Tudo que for equilibrado, né, teoricamente é bom. Porque esse é o caminho do meio, né, do budismo, né? O caminho do meio, nem lá, nem aqui. Mas, vamos lá. Vamos colocar o ego como um ser bom. Né? Vamos colocar ele como... Ele não é só bom, porque ele também vai te trazer para a realidade de uma coisa ruim. Ei, cara, será que é isso mesmo que você vai fazer? Tá. Pessoas que têm baixa estima. Não é o ego que é baixa estima? Não. Onde é que está? O id, ele fica ali. Você é feio. A tal das vozinhas, né, como que é que a gente fala? As minhas vozinhas é o Tico e o Teco. Então, o Tico fica aqui. Você é uma má pessoa. Você não presta para aquela pessoa. E o Teco fica aqui. Não, ele é uma boa pessoa. O ego fica aqui no meio. O ego é o teu equilíbrio. Ele te traz para a tua realidade. Eu quero ser uma má pessoa ou eu quero ser uma boa pessoa? E quem decide? Você. Eu quem? Você. Eu? Mas porque o id, o ego e o superego, ele está dentro de você. Sim, e quem é que manda nesses três aí? Você. Eu quem? Você ou o Afonso. Ou eu, a Dani. Você. Mas então, por exemplo, a pessoa tem baixa estima. Como é que ele vai mudar a baixa estima? Mudando o comportamento dele. Não deixando só a vozinha. Ele percebe que ele tem baixa estima? Não. Às vezes outras pessoas têm que mostrar. Ou
Ou às vezes ele percebe que eu não sei. Tá, mas ele não vai saber. Mas e como é que ele vai consertar isso? Ou A pessoa que fazendo tem uma... medo. A pessoa que tem medo. Ela tem que controlar a emoção do medo. Medo do quê? Como é que controla? Fazendo ou terapia, procurando ajuda médica. Ah, tá, nesse sentido. Não tem como você encontrar os problemas dos seus medos se você não encontrar dentro de você. Eu tenho medo do quê? Ah, tudo bem, mas pelo que eu sei, a maior dificuldade das pessoas é enxergarem isso, né? Muitas vezes sim. Então ele vai buscar uma psicoterapia, qualquer outro tipo de trabalho, quando já está no buraco de verdade. Muitas vezes é difícil até de trazer para fora de volta. Porque daí ele entra também na negação. Não, não é assim, não é assado. Ele dá uma desculpa para ele ser do jeito que ele é. Justifica, fala que é os outros que são culpados. Ó, aqui, quando você justifica e fala que o outro é culpado, você está dentro do teu id. Ah, me diga uma coisa, pessoas que são indecisas, onde é que está esse nó? Os indecisos estão também no id, No id? Uhum. Sim. Mas e o ego não ajuda lá por quê? Porque não procura o ego. Tem que procurar o ego, então? Tem que deixar o ego funcionar, porque o ego se torna naquela fase a pergunta: por que você está assim? Por que você não levanta da cama? Por que você não vai tomar um banho? Por que você está se achando feio? Pessoas que não sabem o que quer da vida. Bem, né? Não sabem, São os assim, inseguros. sim, são os inseguros, mas então ele não sabe se ele quer abrir uma empresa, quer abrir uma loja de pipoca, uma loja de Ferraris, quer ser médico, ele não sabe onde ele quer morar, não sabe se ele ama, se ele não ama. Lá no começo da primeira idade dele, lá no começo, na infância, onde começa a se formar as personalidades e temperamento, deram muita opção para essa criança. Ou tiraram muitas opções dela. Daí, quando ela chega na fase adulta, ela não consegue amadurecer para ela ter essa percepção do que ele quer ser. Quem funciona aqui? Né? O que ficou caótico? O ego não conseguiu equilibrar. Mas então, mas existem algumas coisas aí, porque senão as pessoas que tivessem, cada um que tivesse o ego, se consertava. É que o ego não é nós. Nós somos o ego e o id, o superego. Esse comando é nosso. Tá. Você tem que ouvir as palavras, as vozinhas do seu ego e usar elas. Porque não adianta só o ego falar assim, não, você é um cara bom, você é um cara legal. Se você ficar, não sou. Você é o teu próprio inimigo, entendeu? Mas, por exemplo, para a pessoa que tem um medo, seja do que for, para ele é verdadeiro. Sim. Então, E ele é o próprio. Ele vê perigo naquilo, é um perigo verdadeiro. Sim. Né? Sim. Você ganha, sei lá, tantos reais por mês e quer fazer a prestação de um carro. Ele fica com medo de não conseguir pagar. Para ele é verdadeiro. Quem criou a ideia de que ele não ia conseguir pagar? Ele mesmo, sim, por causa da insegurança dele. Mas e como então, é que ele sabe que ele consegue desdar isso? Se ele não conseguir por ele mesmo, ele tem que procurar alguém que ajude ele a desmontar. Mas ele não vai procurar, porque ele tem a razão. Então ele vai continuar assim até o final da vida dele. Sim, exatamente. Mas ele vai ficar no sofrimento até o final da vida. Até o final da vida dele. Mas e como é que você faria? É que a pessoa tem que querer buscar essa mudança. Sim. Então... Sempre a gente tem que ter o respeito do outro. Não adianta eu falar assim, coitado do Afonso, está com medo. Vou lá ajudar ele. Mas o Afonso quer que eu vá ajudar ele? Ele prefere ficar no medo? Daí ele vai continuar no medo. Alisson, seja bem-vindo. Cristiano Policati, show de bola. Alan Poliano, quero conversar contigo, cara. Fui lá visitar você e não encontrei você. Lúcia, seja bem-vinda. Regina, todo o pessoal, bem-vindo. Eu não enxergo bem, então eu tenho que chegar perto aqui. Eu quero ver, mas não consigo. Mas sejam todos bem-vindos. Chegou mais alguém ali. Cecílio, seja bem-vindo. Ô, pessoal, aproveita para fazer perguntas. Hoje a Dani está aqui, ó. E pelo jeito ela entende do assunto, hein? Desce aí, pergunta difícil. Um pouco, ainda falta. Pergunta fácil faz para mim, agora pergunta difícil faz para a Dani. Eu estou vendo aqui a Alisson Daniele. Quem é o id? O id é o teu pensamento mais arcaico. É o teu pensamento mais... Eu queria falar a palavra, Sidney, você lembra qual a palavra que eu tinha falado para você? É o teu mais primitivo, é o que você não foi lapidado, é o teu id. O teu ego seria a parte moderna já do ser.
E do ser, quando a gente fala, eu falo em subjetividade. Quem é você? E o superego é a tua moral, a tua ética, né? Só que tudo isso está dentro de você. E a moral veio de onde? Veio? Veio porque assim, ó, Dizem que veio de Kant, veio de Aristóteles. Tá, mas a pessoa, cada um tem seu código de moral. Sim. Né? Entende? Então, Sim. por exemplo, se você pegar um grupo ali de skatista, ele tem um código moral dele, outro lá. Sim, a moral está eu respeitar o Afonso no que é a moral para ele. Aí a moral do superego. Porque não adianta eu falar assim, nossa... A moral é uma criação do grupo? Existe moral só minha? Tem. Só minha moral? Da tua tribo. Do teu jeito, do teu ser, da sua subjetividade. Tem sim. E eu tenho que respeitar isso. Porque se você me deixar entrar dentro do teu quadrado e pedir a minha opinião, aí sim. O que é moral para um pode não ser moral para o outro. Como que a tua verdade pode ser não ser a minha. Ah, sério? Que confusão que vai dar esse negócio aí, mano. Conversa com os filósofos. Mas eles também, não é eles que inventaram, eles observaram, né? É uma observação. Mas era essa troca muito doida, né? Vamos começar por Sócrates, né? Daí Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles foi o que mais levou a ideia para o plano científico, né? Ele começa os primeiros planos científicos, só que muito ainda dentro da mitologia. Então, é só na era moderna que a gente consegue achar uma sistematização para a ciência. Me diga uma coisa, um indício de que a pessoa pode começar a trabalhar em si, primeiro é trabalhar alguma coisa. Isso. Né? Sim. Então, eu até abril do ano passado, eu não estava tranquilo, não procurava nada. Aí eu comecei a fazer muito xixi, tomar muita água. Uma aluna falou, você não está com diabetes? Eu digo, não, diabetes? Fui fazer um exame lá, 360. Daí, a partir daí, né, tive que começar. Agora eu tomo um remédio para diabético. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, que deve existir indícios para que uma pessoa comece a buscar ajuda. Quando ela sentir dor. E essa dor, ela não vai ser só uma dor física, mas a maioria das vezes é pela dor física. Porque muitas vezes já passou do mundo, né, das ideias, do pensamento, tudo. Você já levou todo a tua inflexibilidade, porque principalmente as pessoas rígidas, elas levam para o corpo, daí começa a doer as costas, ter problema na coluna, então ela começa a sentir dores. Aí muitas pessoas falam assim, de repente ela está com fibromialgia. O que é fibromialgia? Já é uma doença da psique. Porque a gente não cura a fibromialgia só com remédio. Doenças autoimunes, poderia dizer que são questões emocionais, psicológicas? Então, a maioria das doenças nossas hoje fisiológicas é que o que aconteceu com o mundo, né? Até que a própria ciência, ela separou a cabeça do corpo. E nós somos um só. Nós não podemos separar a cabeça do corpo. O nosso corpo é um só, com cabeça, corpo, mente, alma, espírito. É tudo junto, não é separado. Então, eu não tenho como tratar a dor no coração se eu não tratar aqui. Eu tenho que fazer um conjunto inteiro. Aí essa pessoa vem, ela começa a reclamar de dor, eu vou perguntar para ela qual que é o problema. Com quem você está tão apreensivo? Por que você se tornou uma pessoa tão ansiosa? Aonde você abriu a porta para isso? Né? Qual foi a emoção que levou você a ficar tão inseguro? E aí, dentro da própria psicanálise, a gente vai buscar pai, mãe, porque muitas vezes, nossos maiores traumas foram na nossa primeira infância. E nessa primeira infância, a gente estava morando com pai, mãe, com avós, com tios. Lá você tinha que engolir tudo, né? Dá um cara com 1,70 m de altura e você é uma criancinha. Você tem que engolir, fica quieto. Daí, onde tem as crianças reprimidas, hoje são homens reprimidos. Onde o pai batia exagerado, a mãe batia exagerado por pequenas coisas. E assim, a gente não vai lá para culpar eles, porque eles também foram educados dessa maneira. Vem de lá da época do EPA, né? Isso. Quando você traz para a tua realidade agora, você assume a sua responsabilidade sobre isso.
Você assumindo a responsabilidade sobre isso, você começa a amadurecer essas emoções. Ah, se eu sou um cara muito estressado, mas por quê? Ah, porque meu pai foi estressado a vida inteira, mas isso era problema do seu pai. Agora você vai para o teu consciente e tenta arrumar essa ira. É você agora, você é a única pessoa que é responsável por você. Esse conserto, né, vamos pôr entre aspas aí, que não seria um conserto, seria mudar uma maneira de enxergar o mundo. Sim. Dói? Muito. Toda transformação, toda evolução vem de dor. O parto é uma dor. O parto que traz a vida é uma dor. O primeiro dente que nasce numa criança é uma dor. A fala muitas vezes causa dor. Tem uns que conseguem falar, outros não conseguem falar. Então, você só evolui quando você passa pela dor. Pois é, mas daí a dor é uma coisa que empurra para não, né? Porque nós não estamos habituados a isso, por que, né? que temos tantas saber. pessoas? Por que nós temos tantas pessoas doentes mentalmente hoje? Porque é melhor justificar, melhor culpar o outro. Ele é culpado, a situação, o governo, não sei quem e tal, e vai embora. Então, daí aí fica, né? O ego te leva para a tua fonte original, mostra para você que você tem que resolver aquilo, mas aí você prefere voltar com it e fica lá, resmungando. Essa dor está no ego, no ig ou está no superego? Vai estar nos três. A dor vai estar nos três, porque o ego, o id e o superego são o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é que nem uma grande lixeira. Melhor, vamos colocar um HD? Ele é um HD. Dentro desse HD, ninguém faz nenhum tipo de filtragem. Ele vai tudo lá dentro. Vai incluindo lá. Tanto trauma, como felicidade, como dor, como imaginação, como fantasia. Eu até sempre falo muito para as pessoas assistir o filminho Divertidamente. Aquele foi bom, hein? Nossa, porque ali você vê o que é o teu inconsciente. Né? Quando o bichinho lá da memória dele entra no final do inconsciente lá e ele vai vendo todas as emoções, toda a parte primária da criança. E aí você começa a ter uma noção do que é o teu inconsciente. Então, ali cabe tudo. Tudo. Tem muitas vezes que às vezes, você está fazendo uma coisa boa, você está numa festa, você está brincando, e de repente vem uma tristeza do nada. Estourou um gatilho ali. O que é esse gatilho? Eu fui lá no meu inconsciente, senti aquilo ali, mas eu não trouxe para o consciente. Então, às vezes você está triste do nada e não sabe por quê. Claro, É por causa disso, porque está no inconsciente. E me diga uma coisa, a sombra fica onde? A sombra é você que cria. Sombra é um conceito de Jung, né? Sim. Fica... A gente sai agora do Freud e vai para Jung. Né? Então, Jung cria a parte simbólica da psicanálise, que são as sombras, são os arquétipos, né? São os nossos monstros. Então, isso quem cria é você. Mas não é consciente. Não. Você não vai criar conscientemente lá. E outra, pelo que eu entendo, né, se estiver correto, a sombra é algo que está lá guardado. Que está lá. Um dia o cara faz uma maluquice, sai ali, põe fogo no carro e tal. Foi algo que disparou para ele fazer isso. Sim. E daí ele cria esse ato, né? Ele vai para uma força que cria esse ato, que criou uma emoção que foi a ira, e daí ele tá fogo no carro para se vingar, né? De repente, a maioria das vezes é muita vingança. Mas quando a gente fala de sombras também, a gente tem que falar das máscaras que as sombras trazem. Vamos supor, o Afonso, na época que eu conheci ele, estava muito apaixonado por uma pessoa. Sim, tá. Quanto tempo você viveu a vida daquela pessoa sem viver a sua? 2 anos. É isso que você está perguntando? Quanto tempo fiquei lá? Foi 2 anos. Quanto tempo você foi essa pessoa e não foi você? 2 anos, no mínimo. Essas foram as máscaras que você criou. Máscara que eu criei? Como assim? Porque você vivia a vida dela, não a sua. E não a minha. Ah, verdade. Foi terrível, hein? E ali você criou... Mas foi a melhor coisa do mundo. É sério. Me apaixonei. Era bom demais aquilo, mas era ruim pra caramba. Sim. Né? E falar que eu aprendi muitas coisas. Sim. E se você não tivesse passado por isso, será que você tinha? Não, eu ia ser ainda um babacão, songo-mongo aí, que lá eu passei pela dor, hein? 2 anos de dor bruta.
muitas pessoas, muitas pessoas, para agradar o outro, para não se sentir sozinha, eles se transformam no outro. Ele começa a ceder, né? Eu cedia tudo. Para mim, é a única pessoa que existia no mundo, tudo. E aí, quando você vive a vida do outro, você se perde de você. Você Foi. se perdeu do Afonso. E para achar o Afonso, quanto deu? Quanto eu rezei, quanta macumba eu fiz. Não, macumba não, mas... Então é Sério? isso. Quantos livros eu li, quanta coisa eu fui procurar. Eu não queria ficar, como eu conheço muitas pessoas amigas minhas, várias pessoas, que foram apaixonadas, estão há 10 anos apaixonadas, outras já namorou, já casou, já teve... E o cara estava preso ainda, tá doido, não quer isso para mim. Daí... É você ficar preso no outro porque você tem uma dependência emocional. E se você tem uma dependência emocional, é porque algo lá atrás faltou. Você conhece alguma coisa de ânima e ânimos? Hoje não falo tanto de ânimos porque eu tô mais... Você está na outra linha, né? É isso? Estou mais pro lado... Eu trabalho muito na linha junguiana. Mas ânima e ânimos, nós vamos ter que entrar um pouco mais profundo do ego, do id, superego. Então, ânima e ânimos faz parte do... Jung. Então, dos três lados, id, ego e superego. Não, porque Jung, por isso que a gente tem que separar. Então tudo bem. Jung é do inconsciente coletivo. Tá. E Freud é do inconsciente individual. Então, mas o Jung também tem inconsciente pessoal. Não tem? Não. Eita. Ele brigou com Freud por causa disso. Foi essa a briga deles lá? Os dois se mataram lá por causa desse negócio aí. Por causa do inconsciente. Porque para Jung, todo mundo é um inconsciente coletivo para todo mundo. Não, mas tudo bem, até aí eu concordo, eu entendo. E para Freud, não. Você tem o teu inconsciente, eu tenho o meu e eu tenho o meu. Tudo bem. Então, e onde é que fica o ânima? Não vamos entrar nesse assunto porque ele começa a pesar, né? Aí as pessoas que estão assistindo dizem assim, vão pirar, certo? É que ânima e ânimos é o teu feminino e o teu masculino que vive dentro de você. Ele tem os dois? Sim. Como você tem estrogênio e testosterona. Então, para a gente entrar em ânima e ânimos, a gente tem que entrar no feminino e no masculino da pessoa. Lá, amo divertidamente. Observa-se as emoções que sempre... Show de bola. Não adianta estudar só para atingir o conhecimento. Descobrir o que te fez mal é aí. O que deve ser feito para isso parar de doer? Agir e colocar em prática. Tem que agir e colocar em prática. Porque até tem um professor meu que ele fala, a gente tem milhões de livros de análise, de autoconhecimento. Mas às vezes você não consegue colocar aquele livro em prática porque você não tem esse bate-papo. Não é ele, né? Bom, eu tive esse ano, então eu fui instrutor de uma empresa multinacional de treinamento de como ficar maravilhoso com ser o bicho da goiaba. Mas eu nunca conseguia. E ler é um fato. É um fato, né? Você ficar o melhor cara do mundo. Mas daí o instrutor não conseguia. Não ia ficar nunca, porque são conceitos diferentes do meu. Né? Pega aquele livro, A Lei do Triunfo, lá tem muita informação, são boas, mas eu não consigo praticar aquilo. Porque aquilo faz bem. Uma coisa que a gente tem que entender na vida, nós somos seres individuais. Se você tem uma dor no coração e eu tenho uma dor no coração, não é a mesma dor, entendeu? Porque essa dor é do Afonso, não é da Dani. Eu estou sentindo a minha dor, você sente a tua. Mas aí você diz assim, Afonso, eu senti uma dor assim, tipo, é parecido comigo. E aí eu comecei a tomar água com chocolate em pó. E curou. E aí eu vou tomar água com chocolate em pó e vou ficar diabética. Não. Cada um é cada um. Eu estou dizendo assim, ó, você tomou o chocolate com água e ficou bem. Eu vou lá e vou experimentar também, e daí fiquei bem. Então, é uma receita que pode servir para várias pessoas. Não? Você acredita nisso? Eu acredito. Dentro da psicanálise, da psicologia, isso não faz sentido. Mas se o cara acreditar que funciona? Se ele acreditar, tudo bem. É que nem um placebo. Um placebo, daí só funciona. Que não é algo que a ciência fale que é certo, entendeu? Mas é uma questão, né? Se a nossa máquina é gerenciada pelo id, ego e superego, né?
ele faz eu ficar doente, ele também vai curar eu. Se você deixar assim. Não, mas quem tem o poder de me curar é ele. Você. Mas, Olha, ele não mas quer ele, aceitar que é ele que se cura. não, lógico que não, mas eles não são partes de mim. Sim, eles são parte de você, mas você é eles, entendeu? Ah, não é eles que o meu são carro você. é composto de várias peças. Tem motor, caixa de troca, Tira o motor. Não vai funcionar. Se você não usar as suas partes, também não vai funcionar. Sim, você vai ficar mas se eu tiver as 3 partes, e aí suponha que eu tenha a força de dizer, vocês 3 aí, curem eu. Aí você vai se curar. É nisso que eu estou dizendo. É que assim, dentro também da psicanálise, tem muita... A gente tem que buscar muito a parte de uma fantasia, né? Vamos olhar um pouco do lado da fantasia. Da primeira infância, na primeira infância da gente, dos 0 até os 7 anos, a criança é muito fantasiosa. Ela cria muitas fantasias. Não tem nada lá dentro, né? Ela é pura. Ela está começando, né, a colocar coisas para acontecer dentro da vida dela. Mas a gente não pode matar essas fantasias. Vamos supor que ela acredite em Coelhinho da Páscoa. Nós passamos a Páscoa. Certo. Ela acredita em Coelhinho da Páscoa. Eu vou transformar essa fantasia que ela tem para a realidade. Eu vou trazer para a realidade para que ela sempre sonhe e sempre busque os objetivos do sonho dela. Eu não vou falar, não, coelhinho não existe. Porque coelhinho existe. Só que coelhinho não bota ovo, filho. Isso é uma fantasia, é uma imaginação. Crie a sua imaginação. Você não precisa nem mentir para a criança. Que é onde a gente mais erra na nossa infância. Aí o que a gente faz quando a gente é adulto? A gente vai lá na criança, birrenta, que descobriu que o coelhinho da Páscoa não existe, raivosa, com muita raiva. A gente usa no momento da vida agora, porque foi cerceada essa fantasia da gente. Esse trauma vai ficar guardado aonde? No inconsciente. Tá. Em que lugar? No id, no ego ou no superego? Desse jeito que eu estou falando, vai pro id. Então o id vai ficar guardando lá um monte de coisa horrível também. Sim. É tudo aquilo que você não conseguiu lapidar, Afonso. Vai ficar tudo lá dentro. Então, dá tempo de lapidar tudo antes de morrer? Se você quiser, dá. Dá para lapidar tudo? Tá? Conhece alguém que já fez essa lapidação, hein? Sim, né? A gente tem Buda, Jesus Cristo. Vai ter a partir de agora o Afonso. O pessoal disse o Afonso. Mas nesse momento, nessa atualidade aqui, eu não tenho ninguém, nenhum registro de pessoas que chegaram ao equilíbrio. Mas aqui estão andando, né? Falta 1000 quilômetros, mas estão andando, não andaram. Sim, é que a gente ir para a nossa evolução, e quando eu falo evolução, não é eu ser melhor do que você. Você caminha para a tua evolução e eu para a minha. Não, a evolução é você ser quem não é medida, né? Do melhor ou do pior. Evolução, tem um amigo meu que trabalhava numa empresa multinacional, a Prudential, e ele resolveu virar ele. Saiu da empresa, vendeu tudo e mora hoje num apartamento de um amigo dele, nem passinho, gosta de fazer surf. O cara está com 40 e poucos anos. É o que ele gosta. Sim, ele foi para lá. É verdade. Ele não é que ele ficou louco. Não, é que ele só quis ser ele. Ele só quis ser ele. Mas é verdade, é isso aí. Só que assim, hoje até penso, a gente faz uma analogia da máquina do coração, né? Se você está internado numa UTI e a tua linha para, é porque aconteceu o que com você? Zero. Então, acabou. A gente tem que cuidar com o equilíbrio. Cuidar com... não pode? O equilíbrio é perigoso? É isso que você quer dizer? Você quer que morrer? Não, eu não. Não por enquanto. Chegou o final daí. Espera mais um pouquinho. Então, a nossa vida vai ser sempre altos e baixos. Porque a gente tem que ter questionamento, a gente tem Essas pessoas que têm insegurança, têm medo ele quer estabilidade financeira. Eu conheço pessoas que o cara tem muito dinheiro e quer estabilidade financeira. Onde é que está ele passou necessidade na infância, a maioria das vezes. Tudo bem, mas e onde é que está guardado isso? Dentro do inconsciente. No id, ego ou superego? Pode estar no superego, porque vem da moral, né? Me faltou. Pode estar. E daí procura isso?
Tem que procurar o que fez ele sentir essa insegurança. Tem que voltar lá e Sim. dar uma amarrada, olhar aquilo, dar uma cheirada e experimentar aquilo. Sim, tem que olhar se o pai foi vigente na vida dele, se o pai acumulava muitas... O pai dele foi exigente, e daí? Aí ele tem que assumir a responsabilidade dele não ser igual ao pai dele. Como é que faz isso? Assumindo a própria responsabilidade. Eu já tenho minha estabilidade financeira, eu não tenho que provar mais nada para o meu pai. É só falar para ele mesmo? A maioria das vezes é. É uma conversa interna. Um vendedor está com dificuldade de vender. Ele é vendedor? Ele é vendedor. Ele é um bom vendedor? Não, ele para você que conhece ele é um padrão número 7. Ah, meu Deus do céu. Então, vende, sobe, desce, né? O que acontece com o padrão tipo 7? Ele não acredita nele mesmo. Então, o problema é começar a acreditar. Acreditar que ele vai vender. Traça um objetivo, eu vou vender... Tantos que tu vai vender 100 cursos esse mês. E aí sai atrás. Vai atrás. Porque o problema do 7 é esse, ele foge do objetivo. Tá, nós é um assunto que vai começar a doer. Mas é bom que a dor faz crescer. Você me fez, né? Não, a dor faz crescer, então. Vamos mudar de assunto. Começa a falar do 4. Vamos falar do 4? Vamos falar daqui a pouco do 4, então você vai ver só o que é bom para tosse. O Leandro aqui, o Leandro está perguntando, a depressão é alguma mensagem do ego? A depressão, ela é mais dentro do consciente. Dentro do consciente? Porque você sabe que você vai ficando triste, você sabe que você vai ficando com... Está perdendo a vontade? Está você esmorecendo. sabe isso. Aí, muitas vezes, você não quer acreditar. Aí a gente tem que ver se o ego não está trazendo você para a realidade. Ele está deixando só ali no id. Porque depressão, muitas linhas vão dizer que é muito do passado. Você querer ficar ficar falando do passado, reclamando do passado, indo para o passado. Então, se você não atualiza, não consegue ir para frente, é porque você não consegue chegar ao ego. Porque o ego é o presente, o ego é agora. O ego é o presente. Uhum. O ego é o que você é. O ego é o que você está fazendo agora. Mas dá para mudar o ego? Não. Não dá para mudar o ego? Não. Então, vai ser como é. É como você descreve o seu ego. É como você descreve o seu ego. Então tem que aceitar ele. Sim. Quanto mais antes você se aceitar, e eu não estou falando ego, eu estou falando quanto mais antes você se aceitar do jeito que você é, mais rápido você consegue se aproximar da tua feeling, que a gente diz, né? Do teu conhecimento de você. Porque o ego é você. Então, se você se aceitar, você vai conseguir ser o que você quer ser, por aí? Se você acreditar nisso, sim. Eu quero ser o melhor vendedor do mundo. Você acredita nisso? Eu acredito sim, que eu posso, se eu puder ficar 10 anos estudando ele, vai ser. Pra que tudo isso? Depois disso que você falou, vamos reduzir para 2 anos. Então. 2 anos. Ó, eu tenho um amigo que eu acho que não sei se está indo, o Alan Palhão mesmo. Tá aí o Alan Palhão. Ele fala para mim, por que eu tenho que estudar tanto? Porque você é um 4. Porque eu sou um 4. Porque eu necessito do conhecimento. Muito bem. É que fizeram uma pergunta, eu falei do 4, porque pediram para falar do 4. Quem pediu para falar do 4? Falar 4. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Deixa ela ficar mais calma aqui, dar uns comprimidos calmantes para ela. O medo dos animais ficam instaurados onde? Instaurados aonde? Hipnose pode solucionar? Medo de animais. Isso. Ele vai estar lá dentro do teu inconsciente, esse medo, tem que ver qual foi o animal que surgiu esse trauma. Eu mesmo, quando eu tinha mais ou menos uns 3 ou 4 anos, eu fui mordida por um piquinês no calcânio. Então, até hoje, quando eu vejo o piquinês, que é um cachorro que pouco existe hoje até em para dia, ficar em cima dele, coitado. eu sinto uma sensação ruim.
Mas eu fui trabalhando que nem todos os cachorros, né, vão me morder pelo calcânio. Tem um monte de gente que tem medo de pitbull, né? Mas foi instalado um caos sobre pitbull, aí muita gente ficou com medo do pitbull. Aí tem que ver qual foi a origem. Se a hipnose ajuda, a hipnose vai ajudar você a encontrar onde foi o trauma. Aí agora dizer que a hipnose vai curar o trauma, isso é mentira. Por que eles falam isso? Mas, então, espera, deixa eu fazer uma pergunta. Onde é que a hipnose atua? Ela atua no IRI, ego e superego? Nos três. Nos três? Nos três. Só que a hipnose, ela muda. Ela não vai fazer uma PNL em você. Ela não vai fazer uma reprogramação. A hipnose vai ajudar você a encontrar o problema mais rápido. Aí esse... então. E isso, claro que é. Nossa, ajudou um monte Freud lá no passado. Só que ele desistiu da hipnose. Freud desiste da hipnose quando ele percebe que ela não é duradoura. Então ela não cura. Olha que interessante. Tá, mas ela descobre onde está lá o isso. Eu uso a hipnose. E daí, aí a gente pode usar a neurolinguística para curar? Pode. Pode usar a neurolinguística, que é a palavra interna, são as vozes internas que você vai instalar em você. Então você vai fazer uma reprogramação, não, uma ressignificação através da neurolinguística. Eu prefiro não fazer assim. Eu prefiro daí tratar o trauma. Porque daí eu sei que eu vou matar o mal pela raiz. Tá, e como é que você mata o trauma? Ajudando a pessoa a olhar para ele. Ela tem que ir lá se abraçar no... Ela tem que ir lá e se abraçar no problema. No problema. Se ela tem medo de cachorro, tem que ir lá abraçar um cachorro. Não, não. Meu Deus do céu, vai que nem a pessoa morre do coração? Mas ela morreu por outro motivo. Ela vai lá no medo dela, na dor que aquele medo causou, e de repente ela não quer mais chegar perto do cachorro, ela não precisa, ela tem que se respeitar. As pessoas têm que respeitar. Só que ela também não tem mais medo, entendeu? É que nem, agora eu vou falar um exemplo muito vigente nos dias atuais. Pais e filhos. Problema de uma moça com uma mãe. Hoje em dia a gente está tendo muito problema de adolescentes com mãe. Aí vai para dentro do setting de terapia. O que faço com a minha mãe? O que eu faço com a minha mãe? Você é de menor, você vai ter que suportar ela até você crescer. Então, até os teus 18 anos, você vai depender do lar da tua mãe. O que eu vou ensinar para essa pessoa? O que eu vou buscar que ela olhe e ela compreenda? Porque a mãe dela não pode mais prejudicar ela. Quem tem que fazer isso é ela mesma. É a mesma coisa com um cachorro, com um animal. A gente tem que... Ela tem que não... usar uma palavra mais fácil, né? De entender. Ela não tem que engolir o que a mãe fala. Ele pode ficar lá. Ela pode até fazer. A mãe, você tem que varrer, você tem que fazer tudo aquilo. Ela vai lá e faz, mas não fica com aquela raiva dentro. Ela vai lá fazer porque é uma tarefa, porque a mãe dela está pedindo. Isso. E quando ela tiver uma maior idade e ela não quiser mais estar junto com a mãe, não tem problema ela abandonar a mãe. Ela pode ir para outra. Palavra feia, abandonar é feio. Porque quando eu falo em abandono, nesse caso, é ela abandonar uma relação tóxica que ela estava tendo com a mãe. Então, de repente, é melhor que ela saia, vá embora. Mas se a relação é tóxica, a mãe não sabe disso, né? Não. Por isso não adianta bater de frente. Se ela tiver consciência, ela vai respeitar a mãe. Minha mãe é terrível, hein? Minha mãe é um padrão 6 daqueles, assim, terrivelmente forte. Então, tem mágoas, tinha, né? Agora não tem mais, eu resolvi perdoar, porque ela tem 90 anos e já trato ela com carinho. Mas foi muito difícil lidar com isso. Quanto tempo você ficou longe dela? 20 anos. É isso. E eu não posso julgar você. Não, eu vim morar em Campo Mourão, né? Para sair de casa e vim morar em Campo Mourão. Ô, Leandro, ficou claro para você a questão da depressão aí? Ajuda o Leandro lá, o que ele tem que fazer para tirar a depressão dele? A depressão é alguma mensagem do ego? Não, a depressão é do teu mais primitivo, né? Que você não consegue lapidar dentro de você. Então, se fosse do ego, o ego vai dizer para você que você tem que sair da tristeza, você tem que sair da melancolia. Esse seria o papel do ego.
E o superego ia falar assim para você, é imoral você ficar se machucando, ficando triste. Você tem que fazer uma atividade física. Essa depressão não é uma ferramenta de manipulação? Porque o 4, vamos lá, a questão do 4, né? O 4 usa o emocional como uma ferramenta de manipulação. Entende? Assim, tipo, eu sou um coitado. Não é essa palavra, mas assim, tipo, ele se posiciona, mas olha como eu sou um coitado, olha como eu sofro, não sei o que lá. Na verdade, ele começou a acreditar nisso, isso lhe dá prazer a ele, é mais ou menos isso. E manipula os outros. Mas daí ele deixou só ir no id. Ele fez o quê? Deixou no id? Ele deixou só no id, porque a manipulação vem do id. O id é o que não deixa lapidar, entendeu? Então, é que ele falou, é o grosseiro, é o bruto. Isso. Tem muita... A parte da manipulação do 4 é que nem... Quando eu me deparei com o 4, eu falei, meu Deus, que demônio eu sou. Você não conhece o 7, né? Eu pensei, meu Senhor, né? E muitas vezes eu ficava olhando para aquilo e eu falava, gente, eu mesma me manipulo, eu mesma minto para mim mesma. Essa foi uma das terapias mais ferronhas para mim, né? Quanto eu mentia para mim mesma. Então, quando você encontra dentro de você os seus monstros, as suas mentiras, você vê que você própria se manipula. Então, eu fui uma diagnosticada há 20 e poucos anos atrás com depressão crônica. Aí eu mesmo me perguntava, mas será que eu tinha depressão? Será que eu não inventei para chamar a atenção de alguém? Putz, viu? Sabe? E eu comecei cada vez mais a fazer essa pergunta. Será que eu fui medicada? Tomei tanto remédio porque eu posso ter feito essa criação dessa depressão? Então, E você diria o que hoje? Provavelmente? Na verdade, na minha concepção, não, porque eu tive um trauma muito grande. Mas eu queria chamar atenção. Eu precisava chamar atenção. Meu trauma grande foi porque eu tive um câncer de colo de útero que quase fez eu perder a vida do meu filho. Nem foi a minha. Eu descobri o câncer de colo de útero grávida do meu filho. Então, foi após isso, né, que eu acabei tendo uma depressão pós-parto, bem feia mesmo. Só que a minha depressão era grudada no meu filho. Eu poderia dizer assim, ó, eu estou perguntando que não sei, mas poderia ser tipo assim, vou descansar porque eu sofri muito? Sim. Entende? Me deixa aqui, vou criar o câncer, vou criar essas coisas, a depressão, para poder dizer assim, dá um tempo, cara. Foi muito difícil isso. Sim. E as outras, sabe, a depressão de outras pessoas, o teu também é compreensível, assim. Outras pessoas também, será que é isso? Não? Eu acho que a maioria porque a ciência já comprovou que principalmente o câncer ele é mais emocional do que fisiológico, né? Mas na depressão? Eu estou falando da depressão também. A pessoa depressiva é mais sujeita a ter câncer. Porque ela gosta de se dar doença. Caraca, isso. Tudo bem, beleza coisa. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, se a depressão seria a espécie do eu estou sofrendo tanto aqui que eu quero agora deixar isso de lado. Eu vou ficar aqui para não sofrer. Para sofrer, não sofrer? Para não sentir tua dor. Para não resolver o problema. Isso. Entendi. É isso. Coisa feia, mano. A constelação. Você entende? Constelação familiar ajuda muito. Devolver as dores que não são nossas também é válido. Sim, a constelação, eu também sou consteladora, eu sou consteladora tanto de pessoas como de campo, individual como de campo e também empresarial. A constelação, ela tem vozes de solução, que também vão entrar na neurolinguística, né? Então, você vai deixar o que é do teu pai com a tua mãe com eles, vai deixar tudo no passado, vai pedir, muitas vezes a gente pede perdão para os pais e também se perdoa das coisas que sente dos pais. Então, é que esse perdão também é uma coisa muito religiosa, sabe? E o perdão não é religioso. Afonso? O perdão é algo assim. Não é você chegar, perdão, Afonso, eu te magoei. Mas você pedir perdão, vai te lascar, não, né?
Você Isso me mesmo. magoou e disse, desculpe, te dei a martelada no meio da testa aí. Isso mesmo, isso não é perdão. Isso não é perdão. Perdão é eu falar assim, lá no meu inconsciente, com o meu consciente, falar assim, Afonso, se ele fez alguma coisa errada para mim, o problema é dele, ele que se resolva lá. Eu liberei isso para ele resolver. Porque muitas pessoas ficam carregando, nossa, o Afonso fala mal de mim. E daí fica lá, o que eu vou fazer para ai, qual que é a palavra? Como que eu vou me... Redimir? Não! Como que eu vou atacar o Afonso? Ah, Como que eu vou... vou pegar ele. Como é que eu vou como ofender ele? que eu vou ofender ele? Aquela- E eu vou ficar ali, ó. Quem tá carregando o Afonso na cabeça? Você fica aí com o meu. O que é perdoar? Perdoar é deixar com o Afonso. O Afonso falou mal de mim, Será o que problema é dele. isso é o perdoar? Perdoar é você liberar Mas o daí, outro, tá, tudo bem. resolver o Então, problema. você tem um irmão teu que fez uma baita sacanagem com você, Aham, né? Aí você moe aquilo por um tempo, e daqui a Sim. pouco você vou perdoar. aham. Então, se eu simplesmente deixar isso de lado, ele com o problema dele, Você liberou o perdão. e voltar a estar com ele novamente, como é Você que é? liberou o perdão. Ele que se resolva. Você parou de carregar ele na sua cabeça. Quem estava carregando o problema? Era você, não era ele. Muito bem, ó, pessoal, lições e mais lições. Viu? Entrevistar a gente aprende pra caramba, né? Eu tenho uma pessoa que eu tenho que perdoar, pensei que tinha perdoado, mas não perdoei. Então, a partir de Perdoar é agora, você vou liberar. esquecer e vou lá voltar a conversar com ele numa boa. Se você for da sua vontade. Não, lógico, o que é. Mas não precisa voltar a conversar com a pessoa. É só se você quiser. Não, mas faz parte, eu gosto dele. Então, você está se respeitando, entendeu? Ah, muito bem, show de É bola. da sua Gostei. vontade. Quanto é que é a consulta? Ah, a consulta é R$ 160. É só marcar lá na clínica Psiquialme Corpo. Aí, ó, tá vendo, pessoal? Você trabalha com a linha Freud. Não. Não. Junguiano. Não, mas você não é psicanalista? Psicanalista é Freud, não é? Sim, eu sou formada na linha da psicanálise freudiana. Tá. Porém, eu fiz uma pós em Junguiano, então eu sou da psicologia analítica. Ah, foi show de bola. Mas você tem que passar por todos, tá? Não adianta, porque os bichos são fera. Lacan, então, misericórdia. Não tenho nem ideia quem é esse cara aí. Mas show de É um bola. dos briguentos ali no meio de Jung, Freud. É? Os caras gostavam de brigar. Muito bem. Então, alguém aí tem alguma última pergunta? Quer saber alguma coisa aí? Assim, Maria Helena, seja bem-vinda. Rodrigues, seja bem-vinda. Eu nem sei quanta gente tem aí. Não. É que agora aqui, daqui a pouco você vai ver. Isso aqui Eles vai são muito multiplicando. perdidos nessas tecnologias. Não, estamos aprendendo ainda. Essa é nossa primeira vez. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita, né, Sim. para fazer aí, que é um assunto que traz a felicidade para as pessoas. Sim. Às vezes as pessoas ficam sofrendo por pouco, né? Muito pouco. Porque, assim, a solução do problema, pessoal, é a gente assumir a própria responsabilidade. Quando a gente assume a própria responsabilidade, que é onde é a maior dor, as coisas começam a fluir. É interessante isso, né? Essa história tua aí que você falou agora, né, eu não perdoei, que eu perdoei, mas não perdoei. Aham. Ah, eu vou voltar lá, vou tomar um churrasco, vou comer um churrasco no final de semana. Essa pessoa está buscando voltar, mas eu fiquei, não quero mais saber, porque você me ofende muito facilmente. Então, vou. Mas por que ela te ofende? Por que você deixa a ofensa entrar dentro de você? Você tem que proteger. Eu gosto de sofrer de vez em quando. Ah, vai falar pra isso. Não. Eu estou falando, né? Que é uma pessoa que eu Você gosto. viu, ó, ele Uma gosta pessoa- de sofrer. Uma pessoa que eu gosto muito, entendeu? E daí veio uma coisa de graça. Não, é de graça. Mas enfim, Deixa ela te ofender. Você não precisa não estar com a pessoa. Você É que- só não pode deixar entrar. alguém falou, o certo é assim, que eu sou muito lógico. Então, Uhum. né, você, como é que eu posso dizer para você? Faz uma porção de coisa, uma pessoa depois te pega uma daquelas coisas lá e, bom, magoa você. Essa é Janine. Janine Andressa. Então, ó, só ouvi falando da negatividade da manipulação do tipo 4.
O tipo 4 não é só manipulação. Ele é isso e mais um pouco. Ele é muito romântico, ele é muito cativante. Só que o que... Quando você... Se alguém vem e faz enneagrama, você não vai conhecer o que é bom ser. Você tem que conhecer o que é ruim, porque é ali que você tem que melhorar. Por isso que ele ataca o número 4 nessa parte da manipulação, tá? E até essa paixão dele era um 4, tá? Eu me apaixono por mulher 4. As 4 acabam com a minha vida. Mas é um fato. Então, é por causa disso, tá, Janine? É por causa disso. Mas é exatamente isso, tá? Então, aqui, o Enneagrama, dependendo da maneira como você usa, tem pessoas que usam para o lado bom, mas daí não vai nas sombras, não vai onde estão os problemas. Isso. Então, nós aqui trabalhamos olhar ele por inteiro e principalmente onde dói, porque daí vem a cura, senão... Isso. Quando eu fiz o Enneagrama, que ano foi? Faz tempo, hein? Foi em 2018? Ou foi antes? Não, eu estava apaixonado já? Já. Não, você estava saindo da paixão. Não, 2018 estava saindo da paixão? Não, você estava dentro da paixão, mas sem a paixão. A paixão não estava mais aqui. Ninguém aguentava ficar comigo. Estava incrível. Não dava para falar comigo. Eu falo que eu acho que eu entrei para fazer o Enneagrama. Foi 2019, foi antes da pandemia. Foi. Então foi 18 ou 19? Eu não tenho bem certeza. Comecei a me apaixonar em 2017. Não durou tão pouco. Não, 2017, daí fiquei um ano e meio. Já foi embora. Aí passei 2 anos. Está lá no Rio Grande do Sul, né? Não tá, não. Eu não vou lá. Tá sabendo, hein? Não. Então, quando eu vim fazer o Enneagrama com o Afonso, foi, assim, muito... Como que eu posso dizer? Eu tive que quebrar muitos tabus, né? Porque muitas pessoas já tinham falado mal do Afonso para mim. Então, eu tive que gostar do Afonso para mim fazer, porque o 4 é assim. Ele é muito verdadeiro. Muita gente não gosta dele. Muito, muito, muito verdadeiro. E aí eu tinha medo de falar alguma coisa que eu pudesse, né, ir por fofoca. Então, o 4, ele acredita muito no que os outros falam. Ele chega a ter um pouco de inocência, mas depois ele vai usar tudo isso contra. Ele vai usar tudo isso contra a pessoa. Então, no início, eu fiquei ali se eu era um 6 ou era um 4. Se eu era um 6 ou era um 4. Muitas pessoas antes me diziam, não, você é um 2 porque você se dedica muito. Você só quer fazer para os outros e você não quer nada para você. E eu falava, é verdade também. Mas quando que eu me encontrei dentro do 4? Foi numa reunião que o Afonso falou assim, o 4 é o único que está em todos. Eu. Porque eu ficava ali no 9, preguiçosa às vezes. Eu tô falando do lado negro, tá? Ficava ali no 9, preguiçosa, parada. Aí, de repente, ia lá pro 6 e ficava remoendo, fria, calculista. E daí eu ia lá pro 5, meu Deus, só observava. Daí ia lá pro 2, queria doar, queria fazer caridade, queria não sei o quê. Daí eu ia pro 8, estourada, que Deus o livre, queria bater em todo mundo. Daí corria lá para baixo no 1 e ficava, só quero dinheiro. Perfeccionista, que Deus o livre. Isso mesmo. Esse é o 4. Esse é o 4. O 4 falando do 4. Eu não posso mais me eximir de que eu falei pro Afonso, hoje muitas vezes eu não consigo me encontrar inteiramente dentro do 4. Porque daí eu peguei as minhas sombras e fui trabalhando elas. E foi fogo. Foi fogo porque eu descobri uma mãe muito, muito sufocante. Você? Eu sufocava meus filhos. Eu era muito invasiva. Eu não deixava eles ter a própria vida. Por mais que fossem adolescentes, eu queria saber de tudo. Eu queria saber onde que ia. Então, eu era muito sufocante para eles. Muito insegura. O 4, quando ele tende a ser inseguro, meu Deus do céu. Então, eu fui trabalhando isso. Eram as coisas que me faziam mal. Então, hoje em dia, se você conversar comigo, às vezes você pode até não encontrar o 4. Não encontra mais aquele 4 lá, né? Sim. Tudo bom. Uma última pergunta aqui, porque nosso tempo já está terminando.
Todo 4 tem alguém do passado que não sai do coração? Ai, Jesus, ó, o romântico. Ai, ai, ai. Olha, eu me resolvi com todos os meus relacionamentos do passado, mas meu. Então, hoje eu acho que eu não tenho nenhum preso no meu coração, porque eu já me resolvi com todos eles. Olha, a Daiane está falando aqui, eu pensei que fosse o Leandro. Não, aqui, ó. Daiane Franzino. Oi, Daiane. Seja bem-vinda. Obrigado, prazer estar você aqui. São 4, meu Deus. É muito não gosta de E mim. muitos não gostam de mim. Daiane, dá uma olhada para dentro de você, que de repente você está se subjugando. Porque o problema, que não é tanto problema, é que o 4 às vezes não tem filtro. Então ele fala demais, ele Não, se mas assim, mete eu demais. não sei se eu entendi, ó. São 4, meu Deus. É muito não gosta de mim. Muitos não gostam de mim. Isso. E que vão pensar de mim. Talvez ela esteja falando que as pessoas julgam, viu? Isso é um fato. Sim. As pessoas dizem, o Afonso é um sertão. Pronto, já vem toda uma história do 7 a 5, né? Então, as pessoas, mas é um erro das pessoas que julgam dessa maneira, tá? Sim. E a única coisa que você tem que pensar, Daiane, é que se a pessoa te julgou, ela não é legal ela estar perto de você. Você tem que se proteger. E outra coisa, não precisa você querer saber se as pessoas falam ou não falam de você. Você tem que se proteger disso. Então, não cabe a você se a pessoa está falando ou não está falando. É tentar não deixar essas pessoas se aproximar de você. Você é a única pessoa que pode se proteger. E outra, né, que às vezes, aquela que eu falo com as pessoas, ontem na aula que nós falamos, né? Não se identifique com o problema. Se alguém fala, você é careca, você é cabeludo, entende? Não entra na história, né? Isso. E daí você vai se tornar livre para você ser quem você é. Porque como o 4 ele é muito mais sensível, ele é muito... Se gosta de vermelho, gosta de colorido. Ele é intenso. Muito intenso. Então, Daiane, quando a gente é muito intenso, e o 4 é muito intenso, tudo vem muito grande para a gente. Então, assim, a gente tem que tentar equilibrar essa intensidade, porque daí a gente pode se machucar. Show de bola. Dani, uma sugestão, uma dica, uma coisa que se sirva para todos os problemas. Tá? O que você diria? Eu penso, como é que fica a tua vontade? Qual é uma dica baseada nas pessoas que você atende no seu consultório, né? O que você diria assim, pessoal? E aí faz suas palavras finais e nós vamos encerrar. O que dá para todos, é se protejam do mal que vocês criam na própria cabeça. Simples e direto. É o que mais eu posso deixar. E quero agradecer por todos que participaram aí, Afonso. O Leandro colocou o 4 é muito fofo e carismático, apenas não consegue enxergar isso. Ui! Ai. Como? É você a aceitação de quem você é. Aí é a força dele. Sim. Porque cada um tem uma predestinação, né? Eu não vou discutir muito com os 8, né? Porque os 8 sempre têm muita razão. E eles são muita razão. Então, assim, com o 8 em si, eu tenho uma filha número 8. Meu Deus do céu, eu falo, você resolve o seu problema. Mas você que me causou o problema. Então, o 8, eles também são fofos e carismáticos. Eles também são. Só que eles precisam sempre se proteger. Então, para se proteger, eles vivem sempre armados. Não ataca, né? Ele ataca. Sim. Legal. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado por essa aula, né? Que hoje foi um bate-papo assim maravilhoso, um bom bate-papo. Muita aprendizagem até para mim, sempre tranquilo. Então, pessoal, um beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima live, até a nossa próxima vez. A gente volta a se conversar, beleza? Só mais uma coisa, eu quero agradecer o Afonso, porque se eu sei de Enneagrama, foi por ele. Foi um papo, né? Mas sofremos aqui, nós brigamos, mas valeu. Um beijo. Beijo. Tchau para vocês. Deve ser aqui. Sempre olhando para baixo. Dá. Tô joinha. Vai lá. Show de bola. Muito bem. Pronto.
seu Afonso. Que coisa boa, que diversão, né? A gente se diverte aqui, né? A gente não sofre, né? Você aqui, ó, pessoal aí, ó.